Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui mais uma vez. Hoje a nossa irmã Sueli vai dar continuidade ao tema da semana passada, vai encerrar esse assunto, provavelmente, que é guerra, assassínio, crueldade e duelo. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Mais uma vez, agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje de aprendermos um pouco mais da tua doutrina. Que os irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, possam nos intuir nesse encontro de hoje, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa nos trazer as informações necessárias e que nós, ao final desse encontro, possamos todos sairmos daqui mais equilibrados, harmonizados, para darmos continuidade à nossa evolução. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Nós vamos dar seguimento, então, ao tema, né, guerras, assassínio, crueldade, tudo, e abordamos esse slide aqui, mas paramos, né, nessa questão aqui da crueldade, porque nós estávamos já alcançados pela hora e não deu nem para a gente encerrar, né? Eu nem trouxe aquela matéria científica sobre essa questão dos neurônios que, acionados, né, podem motivar as pessoas, né, à crueldade, porque não vale a pena abordar muito rápido aquilo, por conta de ficar bem esclarecida essa questão. Senão a gente vai começar a atribuir as nossas agressões, as nossas atitudes, né, cruéis e agressivas a eles, e não a nossa responsabilidade. Então, aquilo tem que ser muito bem abordado. Eu vou depois fazer uma abordagem mais específica sobre essa questão. Mas, jamais o corpo físico é responsável por isso, né? Sempre a alma que tem uma inferioridade muito grande, que ainda é muito cruel, tem suas paixões muito exacerbadas que levam a pessoa a ser mais cruel do que outras que não têm isso, né? Nessa matéria, inclusive, faz alusão a um ferimento no lobo frontal que faz que uma pessoa fique agressiva, fique irônica, fique mal educada, porque quase todas, não vamos dizer todas, porque não são todas, e se fosse, a gente teria que questionar essa coisa de o corpo físico, né, não ser responsabilizado por nada, porque ele não é, né, ele é apenas um instrumento do espírito para que o espírito possa agir. Ele precisa do corpo físico, por conta de várias pesquisas e estudos que vêm sendo feitos dentro dessa área há muito tempo. Então, todas as pessoas que lesionaram o lobo frontal, de alguma forma, apresentaram uma mudança de comportamento enorme, se tornaram mal educadas, algumas, inclusive, com uma tendência ao assassínio, cruéis. Então, foi feito um estudo achando que realmente isso aí, essa parte do cérebro é responsável, né, pelo mau comportamento das pessoas. Não é bem assim. Nós sempre aprendemos na doutrina espírita que o corpo está sob a influência da alma, mas que também influencia a alma para muitas coisas. Sabiamente, né, o Criador, quando criou essa maravilha, né, que somos nós, né, porque é uma maravilha. É uma maravilha. O problema é que ele nos deu o livre-arbítrio e nós nos tornamos não tão maravilhosos assim, a ponto de na Bíblia até, tá lá, não estou inventando, vocês podem procurar, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso está escrito lá.
que Deus é por aí é que a gente vê como que nós não podemos manter essa leitura ao pé da letra. Como que Deus ia se arrepender de alguma coisa, sendo a perfeição absoluta, né? O que ele faria? Porque ele erraria. Porque quem é absolutamente perfeito não erra. E se ele tivesse se arrependido de ter criado o homem, ele estaria dando esse atestado de erro dele, né, que nos criou de forma errada. Então, não, de forma nenhuma. Ele criou simples e ignorante e deu o livre-arbítrio para que cada um possa se desenvolver. No caso, se vocês quiserem verificar isso na Bíblia, é naquela parte que fala da Arca de Noé, é logo ali. Porque, inclusive, a Arca de Noé foi inspirada, segundo a Bíblia, foi inspirada por Deus a Noé por conta desse arrependimento de Deus. Que ele, então, exterminaria toda a sua criação e depois todos aqueles que estivessem na arca repovoariam a terra, né, de uma forma melhor. Então, isso é claro, né, que isso aí é metafórico, alegórico, não resta a menor dúvida. Então, Deus criou todos os seres simples e ignorantes para, no desenvolvimento da sua personalidade, do seu caráter, chegasse, né, à relatividade da perfeição por conta própria. Né? E nos fez maravilhosos, sim, porque nos fez a sua imagem e semelhança, com toda a essência do bem, e nos criou para o bem supremo, né? Para a liberdade suprema. Mas essa caminhada, claro, que vai depender de cada um de nós. Então, nos deu um corpo físico que tem um cérebro, né, maravilhoso. Parece um enigma realmente para a ciência, que a cada dia descobre algo novo, algo que não conhecia. O funcionamento dele não é muito conhecido como eles gostariam, porque é uma máquina perfeita. E no lobo frontal, carrega essa parte física uma certa proteção, né, para algumas atitudes realmente indignas. E todas as vezes que essa parte frontal é lesionada, é como se o espírito que está ali encarnado perdesse aí essa proteção, e aí ele vai se mostrar como ele realmente é. O que é que mudou o pensamento dos cientistas a respeito disso? A respeito de não responsabilizar a organização física pela mudança de comportamento, só a organização física, não é? Pela mudança de comportamento, pela mudança de caráter mesmo, um caráter totalmente diferente que a pessoa apresenta quando ela tem o lobo frontal lesionado. Ainda não estão convencidos porque eles ainda estão estudando. Isso partiu aqui mesmo do nosso país, né? Um trabalhador numa obra que foi ferido, né? Um vergalhão entrou pelo seu lobo frontal, atravessou, e ele chegou no hospital consciente, conversando, falando direitinho, sem problema nenhum. E depois os médicos fizeram todo o procedimento e ele, né, teve alta, voltou para casa. Os médicos começaram a analisar o comportamento dele, porque pela teoria conhecida, né, pelo que eles sabem, ele teria uma alteração muito grande no seu comportamento. E ele não teve nenhuma mudança, nenhuma reação diferente do que ele sempre foi. Continuou aquela pessoa que sempre foi, na família. Aí ele foi levado para os Estados Unidos para ser estudado, para ver o que ele tem de diferente dos outros. Não vão achar. Vão achar lesão? Vão, porque isso aí é o que existe. O frontal dele foi lesionado. E é responsável pelas emoções, por uma série de atitudes das pessoas. Eles não vão achar nada. Por quê? Apenas essa proteção lesionada que deixou de existir na organização física
ela protege o espírito que já tem essa tendência. Agora, quem não tem, não vai fazer a menor diferença em ter a lesão, ter tido a lesão, e não vai fazer a menor diferença, porque o cérebro dele não filtrava nada ali, porque ele não tem essa tendência. Ele não tem essa tendência à crueldade, ele não tem a maldade que outros apresentam, que nós poderemos apresentar, para que o cérebro possa filtrar e nos dar uma oportunidade de controlar melhor as nossas emoções. Então, isso depois a gente vai abordar melhor, vamos explicar um pouco melhor isso aí, mas só para a gente ver que o espírito é que comanda tudo, ele que é cruel. Ele que tem essas tendências inferiores, não é o corpo que ele está habitando. Assim como as nossas roupas não têm vida própria, né? Não têm atitudes. Nós é que usufruímos das roupas no nosso corpo físico. Então é mais ou menos isso. Quer dizer, a crueldade é algo que o espírito ainda carrega. Né? A crueldade é o caráter, só para a gente lembrar, né? A crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos, em que a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. Aí isso leva a pessoa realmente a atitudes de muita crueldade, né? E essa crueldade, como a gente falou no início, quando a gente apresentou o tema, ela não se restringe à parte física só, né? E sim a parte espiritual. Muitas vezes uma palavra dita, uma coisa dita, pode estragar muito mais, né, um desenvolvimento evolutivo, ou estagnar, alterar, do que propriamente um ferimento físico. Né? Porque os ferimentos físicos a gente consegue recuperar, consegue curar. Os que não são curáveis, a gente consegue fazer, né, com que a gente enfrente a situação, se adapte a novas situações, mas a parte moral não, a parte espiritual não. Muitas vezes, com as coisas que a gente possa falar no momento de cabeça quente, né, de discussão, num momento complicado assim, a gente pode impedir que aquela pessoa continue a evoluir, pode despertar a fera que existe nela e que ela tinha colocado a adormecer. Então, nós somos responsáveis muitas vezes por isso. Despertar a fera que existe dentro das pessoas com determinadas atitudes ou palavras que a gente toma. Criança, por exemplo, uma criança que ela é maltratada, uma criança que não é tratada com respeito, com carinho, que ela merece, né? Todos merecem. A criança está vindo para esse mundo, ela ainda está sob a dependência, né, dos adultos, porque ela tem uma infância longa, muito longa. Então, se ela não for tratada com respeito, se ela for tratada com violência, com maldade, com descaso, com desprezo, vai realmente fazer despertar as feras que existem dentro daquela alma que está numa nova oportunidade. Assim como a gente vê também acontecer no reino animal. Né? Nós temos várias raças de cães no reino animal, né? Sem contar os outros, mas os cães a gente coloca mais em evidência por estarem mais próximos de nós. Então, muitas raças foram combinadas, são resultados de cruzamentos para que a força seja maior, uma mordida mais intensa e tudo. E, no entanto, fazem, né, verdadeiras feras, dependendo do que ele se propõe. Mas o que vai determinar mesmo não é nem a raça e a tendência que ele tenha, é a educação que ele vai receber, é o carinho, a atenção, o amor que ele vai receber daquela família que vai determinar se ele vai ser uma fera ou não. Então é aquele adestramento ruim que se faz, e quase sempre com raças poderosas,
e depois culpam as raças dessa situação horrível em que as pessoas colocam os animais. A gente já cansou de falar isso aqui, né? Ou melhor, não cansamos de falar, vamos falar sempre. Todas as vezes que nós interferimos no desenvolvimento evolutivo de um ser, seja do reino hominal ou do reino animal, nós responderemos por isso. Porque aquele princípio espiritual que está habitando os corpinhos no reino da inteligência menos desenvolvida, digamos assim, porque eles são extremamente inteligentes, não são como nós, mas são, e também raciocinam. Todas as vezes que a gente interfere nisso e faz acordar, faz desabrochar a fera que ainda existe naquele princípio espiritual, seremos extremamente responsabilizados pela nossa inferioridade. Né, pela nossa inferioridade, não especificamente por cada ser, não é dessa forma, a gente já até falou sobre isso, mas por carregarmos ainda essa inferioridade. Né? Tantas coisas, tantos recursos para proteger uma casa, tantos recursos de segurança, por que fazer isso, tornar um animal um assassino, né, para poder proteger uma casa? Normalmente são mortos com muita crueldade, uma coisa terrível. Então, aí é que a gente vê como que nós somos cruéis. Nós somos mais cruéis do que todos, né? Do que aquilo que a gente chama de cruel. Né? Quem faz isso é muito mais cruel. Mas isso ainda faz parte do nosso nível evolutivo. Estão sob domínio, ainda por cima, aqui, ó, estão sob domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer essa influência. É dessa maneira que a Terra vai evoluindo, que os mundos evoluem. A humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem. Por que isso aqui? Porque nós temos um nível, assim, nós temos vários níveis evolutivos espirituais aqui na Terra. Né? Nós temos pessoas extremamente cruéis, bastante ainda inferiores, como temos pessoas que já alcançaram um nível tão bom de evolução, que já estão aí com o pezinho no degrau de bons espíritos, livres das influências inferiores, porque já não carregam isso em si. Então nós temos pessoas, digamos assim, espíritos infiltrados em nosso meio, da maior malignidade, da maior crueldade. Não são o todo, como não são o todo também espíritos bons. Né? Nós ainda somos inferiores, mas não somos malévolos. Nós não somos espíritos nos primórdios assim da sua evolução. Mas temos essas almas infiltradas na nossa terra, porque é também necessário. Então, se elas estiverem sendo extremamente nocivas, são retiradas daqui, vão para mundos inferiores, se não quiserem melhorar, até que retornem à Terra, possam retornar à Terra de uma maneira melhor, né? Mais compreensivas das leis divinas, de uma maneira menos nociva ao ambiente social, né? Desaparecerão, então, pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom quando joeirado. Mas renascerão com outro invólucro, então com mais experiência compreenderão melhor o bem e o mal. Então são espíritos, é aquilo que a gente fala, a Terra está em evolução, como está tudo evoluindo. Né? Nós estamos num ponto de avanço tecnológico que mereceria também uma equivalência na moralidade, mas nisso não existe assim. Não é? Nós precisamos equilibrar essas asas do conhecimento, né, e também do sentimento. Mas ainda não conseguimos fazer isso. Mas a Terra está já num nível evolutivo que precisa de ser joeirada mesmo. Né? Então, aquelas almas, todos nós que estamos, né, aqui nessa Terra, que vamos sair dela, nem todos voltarão a ela.
Aqueles que ainda sejam nocivos ao meio social vão para outro mundo, não vão voltar para cá. Nós estamos no momento em que a gente está recebendo, a Terra está recebendo espíritos de toda ordem. As crianças que estão nascendo, de uns 15 anos para cá, uns 20 anos para cá até, são extremamente inteligentes, muito avançadas tecnologicamente. Tanto que a gente vê as crianças com quem a gente convive, né? A escola, ela tá com problemas, porque não está conseguindo levar uma instrução boa para uma criança que quase que sabe mais que o seu professor. Né? Na maioria isso está acontecendo. E aí ela fica um pouco deixada muitas vezes, né? A sua educação fica um pouco mais afrouxada, ela acaba despertando tudo aquilo que ela carrega, que ainda não é muito bom. Então ela a Terra está recebendo esses espíritos, digamos assim, para uma última oportunidade. Aqueles que não aproveitarem, que continuarem sendo nocivos ao meio social, impedindo a evolução do planeta, esses serão joeirados. Esses não voltarão para cá. Aqueles que se habilitarem a uma reforma íntima terão novas oportunidades. E assim a Terra vai sendo, vai sendo purificada. Não através de hecatombes e espetaculosos, nada disso, e sim pela saída e não retorno daquele espírito que é nocivo. Recebendo, então, espíritos que podem ajudar. Assim como nós vemos crianças extremamente inferiores moralmente, muito avançadas intelectualmente, nós vemos crianças extremamente inteligentes e moralizadas, que dão lições de moral aos pais. Né, que ensinam os pais a conviver socialmente de uma forma civilizada. Crianças que repreendem pais quando jogam um lixo na rua, quando tem comportamento que não deve, quando mentem, porque adulto adora fazer umas coisas assim que acha que não vai ter muita consequência. Telefona para casa. A criar e o pai fala, atende, fala que eu não estou se for para mim. Ensinando a criança a mentir. Né? Isso aí é uma coisa terrível. Mas a gente acha que não tem consequência. Claro que tem. A criança não gosta disso. Ela não quer fazer assim. Ela é verdadeira. Por mais inferior que ela seja, ela é verdadeira. A alma pode ser inferior, mas ela está naquele período de receber valores. Ela também recebe instrução, educação. Então ela começa a comparar. E ela vê isso não está certo. Né? E aí a gente faz acontecer de uma forma que ela acaba nos repreendendo. E dizendo, né? Não, você tá, papai. Tanto que tem até um videozinho que eu recebi uma vez, que a criança atendeu, a pessoa chamou, aí a criança falou assim, eu não posso chamar não, porque meu pai falou que era para eu falar que ele não está. Aí ela foi verdadeira dos dois lados, com o pai e com a pessoa que está. Ela não deixou de ser verdadeira. Né? Eu não posso chamar ele não, porque ele pediu para eu atender e falar que ele não está. Então, ela achou que ela estava atendendo ao pai, mas também estava atendendo a pessoa que estava ali na linha. Então, nós somos muito responsáveis pelo desenvolvimento das nossas crianças de uma maneira ruim, e depois a gente reclama quando a gente cria monstrinhos, né? Só depois, então, de muitas gerações, que o aperfeiçoamento se torna completo. Esta é a imagem das diversas existências do homem. Então, precisa de muitas e muitas encarnações para a alma se desvencilhar de suas inferioridades. Aqui, nós temos algo que parece que não existe, né? Duelo, né? Isso fica naquelas novelas de época, né? Lavar a honra com sangue. É um assassínio, os espíritos dizem, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Movido pelo orgulho e a vaidade,
E são duas chagas da humanidade. Como ele acontecia, né? O Livro dos Espíritos faz algumas referências a isso. O duelo se caracterizava por dois seres que se armavam e se enfrentavam em defesa da honra e de seus princípios. Vamos analisando essas características do duelo, né? Olha só, em defesa da honra e de seus princípios. Eles se armavam e se enfrentavam. O indivíduo ofendido, para demonstrar brio e coragem, e que era um espírito forte, desafiava o outro para que, ferindo de morte, lavasse sua honra com sangue diante dos demais, tornando-se respeitado pela força. Os séculos passaram e, aparentemente, o duelo desapareceu com a chegada dos direitos humanos, passando a ser considerado como homicídio, tendo sido reprimida a sua prática. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Mas será que realmente desapareceu? Claro que não. Piorou num certo ponto, né? Por quê? Antes ele tinha regras. O duelo, ele obedecia a regras para aqueles que estavam duelando. Cada um levava o seu, digamos, juiz, né? As armas eram inspecionadas, ou a espada, alguma coisa, e tudo seguia a regra, né? Tinha que saber quem ia atirar primeiro, que também isso aí não era assim de qualquer maneira. E dentro da sua barbárie, obedecia a regra, e também a pessoa tinha total liberdade de não querer. Ia ficar, segundo, né, os princípios aí da época, desmoralizado, porque não aceitou duelar, né? E o outro aí se acovardou. Mas ele poderia desistir até no último momento. Ele poderia. Mas hoje, o que a gente tem? Nós temos duelos que mudaram de face, né, que mudaram de perfil, mas que continua com muitas das características que ele trazia antigamente. Porque as pessoas continuam se armando, continuam se enfrentando, e muitas vezes na covardia, sem dar sequer direito ao outro de não querer. Ele se vê obrigado diante de uma imposição, né, diante de um golpe, diante de alguma coisa que ele não tem nem como escapar. Então a gente vê que em todos os tempos, né, nós tivemos várias proibições de muitas coisas. A lei de Moisés, por exemplo, né, que depois que veio, como a gente fala, no imperativo negativo para dar maior ênfase, Jesus veio e resumiu apenas em 2, e ficou ali a pena de talião, né, ainda em vigor, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, que Jesus depois também aboliu, pedindo a um discípulo que embainhasse a sua espada, porque em alguns momentos, na hora que Jesus, em algumas transcrições, né, em alguns escritos, porque eles são 4 evangelistas e eles divergiam muito nos seus textos. Eu não sei qual deles que relata que na hora que os guardas chegaram para levar Jesus, um deles desembainhou a espada e cortou a orelha de um deles. Tem um que narra isso, outro só um que narra, que eu não me lembro bem quem é. Porque às vezes, quando eu penso em falar isso em casa, eu procuro, mas às vezes a coisa surge aqui. Aí eu já não consultei direitinho, mas eu não acho importante falar, porque se está vindo à tona é porque deveria. Porque como a gente sabe, a gente não está aqui sozinho, né? A gente está aqui inspirado pelos espíritos, senão ninguém vinha para cá falar nada, né? Aí, quando esse discípulo, ou apóstolo, não sei lá quem fez, né? Não sei se foi Pedro, eu sei que quando fez,
Jesus pediu que ele embainhasse a sua espada. Que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então Jesus pediu que ele embainhasse a sua espada e magneticamente, milagrosamente para as escrituras, consertou o ferimento lá da orelha, colou a orelhinha dele no lugar de novo. Isso um deles relata, eu vou procurar saber direitinho para trazer as informações corretas. Mas quem gosta de ler a Bíblia pode até procurar essa coisa que é só, na hora que Jesus foi preso, é só procurar lá que acha com facilidade, né? Então nós podemos ver que essa questão de quem com ferro fere, com ferro será ferido, obedecia um certo padrão, né? Uma certa linha. Se ele ferisse com ferro, ele seria ferido com ferro, então ele seria ferido naquilo que ele fez ferir. Isso é a pena de talião. Talho é igual a semelhante. Então ele seria ferido de forma igual. E o que acontece hoje é muito pior do que isso. Porque hoje o esquema de vingança, de ódio, de raiva é tão intenso que a pessoa fere 10 vezes mais do que o ferimento que recebeu. Então já não é nem mais a pena de talião, a pena pelo semelhante. É pior, né? A pessoa está sendo mais cruel ainda. Ela está enfrentando de forma desigual, né? De forma imoral, aquela ofensa que ela recebeu. Então a gente vê que o duelo, ele não desapareceu. Ele continua na nossa vida, na nossa sociedade, nas nossas contendas, entre países, nos nossos conflitos familiares. Ele está presente, né? Ele não sumiu, ele só mudou de cara, só mudou o perfil. Então nós temos os duelos modernos, né? Que são mais cruéis do que aquele que seguia a regra, que dava oportunidade à pessoa até de desistir, né? Entre gangues, para controle comercial de pontos de droga, no campo das ideias, praticado por homens que deveriam se preocupar em religar a criatura ao Criador e discutem entre si, armando seus seguidores, né? O que a gente vê aí com tantas seitas, com tantas coisas que acontecem, né? Que se dizem autoridades espirituais na terra, não é? Na família, pelas decisões do lar e controle do clã, através das conquistas financeiras, impondo o poder pela opressão. Quantas vezes isso acontece? É só observar o comportamento dentro da casa, né? Muitas vezes aquele que ainda não colabora financeiramente, ele não pode, ele não trabalha, né? Ele ainda não tem condições, é taxado muitas vezes como malandro, aquele que não quer trabalhar, então ele vai ficar com as sobras, né? Com aquilo que tiver para ele. Enquanto que todas as regalias, as coisas melhores, são oferecidas para aquele que colabora, aquele que está ali ajudando na manutenção. E aí acontecem os enfrentamentos, as divergências também de opiniões. Ora, no palco da família, nos núcleos familiares, estão reunidos amigos e inimigos, afetos e desafetos. Então é o tempo todo esse duelo acontecendo. A medição de forças entre os elementos da família, né, em todos os pontos. Quando desencarna o chefe da família, o duelo continua pela herança. Às vezes se matam por causa disso. Algo que deveria contribuir e ajudar a família, torna-se o elemento destruidor dessa família. Então as pessoas é que são assim ainda. Os espíritos são inferiores, duelam o tempo inteiro, né? Os consortes, né? Porque eu detesto a palavra cônjuge, porque dá uma ideia de subjugação, né?
E num casamento não tem que ter ninguém subjugado a ninguém. São consortes, estão no mesmo nível, né? Mas é uma medição de força também, né? De quem dirige melhor o clã ali na família. É o tempo todo isso, né? Então nós estamos sempre duelando de alguma forma. Entre colegas de trabalho que possuem melhores qualificações, que passam a ser alvo de caça para não oferecerem perigo à sua ascensão financeira. Quantas vezes aquele funcionário que está se dedicando, que está aprendendo, que está realmente querendo subir na empresa, e ele faz a sua parte, porque esse é o objetivo, é o progresso, é a promoção, né? Quantas vezes a gente ouve falar, um empresário, às vezes, apresentando um diretor financeiro, alguma coisa assim, que foi office boy. Muitas vezes a gente encontra isso. Então, quando aquele que está já naquele posto, que acha que tem uma estabilidade, que ninguém mais vai tirar, é igual aquele que cria fama e deita na cama, já não faz grande coisa pela empresa, ele começa a se sentir ameaçado por aquele que está fazendo, que está acontecendo. Então, são coisas que realmente as pessoas veem acontecer o tempo inteiro. É a puxada de tapete. Isso acontece nas empresas o tempo todo. Em qualquer lugar nós vemos um ou outro querendo prejudicar o outro, com medo, ameaçado por ele ser, ou pelo menos estar se apresentando melhor. Então, é um duelo, não deixa de ser, né? E entre nações na defesa de seus interesses. Isso aqui eu até botei que nem cresci muito, porque esse aqui é tão evidente, né? Os duelos entre nações, né? Entre chefes de nações, para ver quem é que leva mais vantagem, né? E ninguém querendo perder suas vantagens para poder melhorar e equilibrar o planeta, sem saber, sem pensar que não adianta aquele montão de dinheiro se não tiver nada para comprar, se não tiver alimento para comprar, que é o que vai acontecer, não demora muito, né? As previsões não são tão boas assim. Então a gente vê que as pessoas realmente duelam o tempo inteiro para poder satisfazer suas vontades, seus prazeres. A agressividade, a tendência para resolver seus problemas, apelando para a força, é bem própria ainda da natureza humana, a evidenciar seu profundo atraso moral, embora possam apresentar um grande desenvolvimento intelectual. O que vemos prevalecer é a lei do mais forte, transformada em fator de autoafirmação para governos e indivíduos, com enorme desrespeito pela ordem e pelo direito. Isso é o que a gente vê, né? Isso é o que a gente vê o tempo inteiro e faz parte da nossa Terra, que é um planeta acima do primitivo. Está na segunda ordem. É muito inferior o nosso planeta, é muito inferior. Então nós estamos nele porque a gente merece estar. As pessoas reclamam, ai, que mundo, né? Não, nasceu aqui porque precisava de nascer aqui. A gente usa a expressão, temos que florescer onde estamos plantados. É metafórico, porque ninguém está plantado em lugar nenhum, que não somos árvores, não somos vegetais, né? Mas fomos colocados, não por acaso, aqui, ou em qualquer lugar. Seja uma cultura diferente aqui, outra diferente lá, nós estamos recebendo as lições de que precisamos para a nossa evolução. Então, a gente está nesse planeta porque ainda somos espíritos inferiores, precisando de espiar e provar. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto,
Rui Barbosa. Todo mundo conhece isso, né? O texto de Rui Barbosa. Realmente, olha quanto tempo tem isso, né? Que ele falou. Continua. E vai continuar. Porque isso não acaba. Vai acabar para a Terra quando ela se transformar num plano regenerador. Agora, enquanto ela for um plano de provação e expiação, vai ter. Espíritos estão chegando, imorais, outros mais moralizados, ainda nessa situação. Então, ainda vamos ver aquele vencer pela força, ainda vamos ver a iniquidade e a crueldade vencerem. Né? Vamos ver muito isso, porque ninguém se transforma de uma hora para outra. E faz parte do nosso aprendizado essa vivência num plano assim, né? E necessária para que a gente aprenda. A reforma social, em todo o sentido e sob todos os aspectos, será a soma das reformas individuais ou não passará de utopia. A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Então, olha só, a reforma social, né, em todos os seus aspectos, será a soma das reformas individuais. Zé Manel costuma falar assim: por que vocês acham que uma floresta é verde? Porque verdes são as folhinhas das árvores que compõem a floresta. É verdade, né? Claro que é. Por isso que a gente vê verde. Né? Se as folhinhas fossem amarelas, as florestas seriam amarelas. Né? Então, nós somos membros de sociedades inferiores e por isso que a Terra ainda está nesse patamar que está, né? A vida, então, ela tem uma finalidade clara e evolutiva e positiva, que é a evolução. Essa se processa nos seres conscientes e responsáveis mediante as renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Não tem outro jeito, só a educação. A pessoa que é educada, ela não toma mais atitudes que ela tomava quando ela não era educada, quando ela não sabia que aquilo ali era errado. Porque se ela tomar, ela vai abdicar da melhor conquista do ser, que é o raciocínio sem limite, o aprendizado. De que serve um aprendizado para alguém que não desfrute do aprendizado? Que não consegue usar o que aprendeu? De nada adiantou essa pessoa aprender. Né? Essa alma continua inferior com tudo que ela sabe. Ela apenas é um cabide de conhecimento. Como a gente lembra aqui que a gente contou a história da raposa. Sabe muito, é orgulhosa, mas na hora que precisou aplicar o que sabia, morreu, porque ela não conseguia, porque ela era imoral. Ela nunca colocou em prática seus conhecimentos. Ela apenas gostava de se envaidecer. E aí o coelho que sabia correr fez o que melhor sabia, correu e viveu. Então nós não podemos ser cabides de conhecimento, a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia. Essa educação, né, a evolução, ela só se processa nos seres educados. Me lembro quando o príncipe Charles esteve no Rio, no carnaval, que dançou com aquela mulata, aquela que era careca, aquela lindona, né? Epinar. Pois é, numa entrevista, eles que, né, são entendidos também com todos, mas também tem suas mazelas e seus problemas. E o que ele visitou? Algumas favelas, algumas coisas, se inteirou da situação social do Brasil e tudo. Perguntaram a ele qual seria o conselho que ele daria para melhorar a condição do Brasil, de tudo, né? Naquela época, que nem era tanto quanto está hoje. Ele diz: só tem uma forma, educando o povo. É educação, só tem isso. As pessoas precisam se educar, se adequar às leis, né? Porque o que é isso, né? A gente fala em educação, o que é? É o homem se adequando à lei universal com a sua essência mesma. Por que eu destaquei? Porque isso aqui faz toda a diferença. Com a sua essência mesma. Porque ninguém muda ninguém.
Ninguém faz o outro pensar desta ou daquela maneira. Ninguém educa ninguém. Você dá condições para que a pessoa se eduque. Ela precisa receber, porque ninguém pode tirar nada de onde não tem. Então ela precisa receber condições, ela precisa aprender, ela precisa receber valores. Isso quase sempre acontece na infância, que é o mais fácil, né? Mais fácil do espírito absorver, porque ele não está ainda tão envolvido ainda, né, com os seus problemas, o que ele já trouxe, com os problemas sociais. Ele ainda está muito sob a dependência, né, daqueles responsáveis que, quando oferecem valores, isso aí não tem preço. Então, só assim que ele vai aprendendo. Não, a gente não consegue fazer ninguém aprender aquilo que ele não quer. Então, por isso aqui é importante, ó. É o homem se adequando à lei universal com a sua aquiescência mesma, com o seu aval, com o seu querer, com o seu desejar ser melhor. Ele precisa querer. Ninguém consegue ajudar aquele que não quer ser ajudado. Não adianta. Né? A pessoa tem livre-arbítrio, ela tem direito a escolher. Então ela não consegue receber se ela não quiser. Na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal, através do que se denomina autoeducação. Autoeducação. O que é a autoeducação? É aproveitar o que aprende, é receber educação e se ajudar com a educação recebida. Senão, é como jogar pérola aos porcos. É como semear na pedra. Se ela tiver feno, ainda pode nascer, né, alguma coisa. Mas se não tiver, com uma pedrinha redonda, não vai nascer nada ali. Só limo. Né? Então, é importante que a gente reconheça essas situações. Rui Barbosa, num discurso, novamente, Rui Barbosa, aquele baixinho arretado, de cabeça grande, corpo pequeno, que uma inteligência inigualável, né? Num discurso que pronunciou na festa do trabalho, teve essa feliz inspiração. Olha que coisa mais bonita, né? O Criador começa e a criatura acaba a criação de si mesma, de si própria. A segunda criação, a do homem pelo homem, assemelha-se às vezes em maravilhas à mesma criação do homem pelo divino Criador. Não está na codificação que Deus criou os espíritos simples e ignorantes para que ele pudesse fazer a sua própria evolução? Ele não criou a criatura pronta. Para quê? Qual seria esse objetivo? Ele criou o espírito e entregou a ele a sua evolução. Criou um universo totalmente adaptado ao homem. Tudo que a gente precisa tem. Na Terra, por exemplo, tudo que nós precisamos encontramos aqui. Os nossos corpos são feitos dos gases que a compõem. Então nós precisamos, o que a gente precisa, a Terra oferece. Em todas as situações, no setor moral, material, espiritual, tudo ela oferece. Porque nós temos os reinos que nos ensinam tudo. É só a gente querer para o nosso desenvolvimento moral. E a parte material, a Terra oferece tudo. Né? Tudo sai dela. Tudo. Então, o Criador começa e a criatura acaba a criação de si mesmo. Quer dizer, nós somos co-criadores de Deus com o universo. Nós somos aqueles que transformamos o cenário, transformamos as coisas. A Terra, no seu início, era aquele caos todo. Quando ela estava prontinha para receber o espírito humano, ela recebeu em condições ainda precárias, e a inteligência foi desenvolvendo e desenvolvendo o planeta. Né? Trouxeram para cá, na pedra lascada, espíritos degradados de planetas que evoluíram e eles não, para ajudar no desenvolvimento da Terra, já que eles tinham um desenvolvimento intelectual a mais. Aí foi um salto gigantesco na paleontologia,
da pedra lascada para a pedra polida. Foi algo assim, né? Talvez em nenhuma das eras a gente encontre tanta evolução quanto na passagem da pedra lascada para a pedra polida. Porque os espíritos fazem isso. São obrigados a modificar o planeta, a trabalhar pela sua própria subsistência. Isso que é o interessante, né? Nós temos a perda do paraíso e Adão e Eva simbolizando isso. É uma metáfora, isso não existiu dessa maneira. Adão, na idade que as escrituras colocam Adão, a terra já tinha civilização. Quando na idade que Adão é colocado, talvez 10 mil anos, não sei quanto mais ou menos, mas acho que é em torno disso, 10 a 12 mil, a terra já tinha civilizações. Então ele não foi o primeiro homem, ele simboliza a raça adâmica. Ele simboliza a perda do paraíso. Ele simboliza o ganho da experiência, o ganho da vivência por conta própria do livre-arbítrio. Então, tudo isso é um contexto metafórico extremamente importante, né, para a história e para o nosso entendimento, né, dos objetivos a que se propõe a vida aqui no planeta. É preciso não confundir instrução com educação. Instrução relaciona-se com o intelecto, ilustra a mente, com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. É o que a escola faz. É o que a escola tem que fazer. A escola não tem obrigação de educar o seu filho, nem o meu. Ela tem a obrigação de instruir o seu filho. A educação vem de casa, vem do berço, vem dos responsáveis. Né? Por isso que está essa inversão de valores aí. São famílias transferindo para os professores as suas responsabilidades. As responsabilidades que lhe cabem. Porque é com a família que a criança fica nos primeiros anos da sua vida. Né? Hoje, infelizmente, ela está indo mais cedo do que deveria. Né? Porque, por força das circunstâncias, as crianças vão para a creche com 6, 7 meses. Os pais precisam trabalhar. Né? Mais ainda, o trabalho deve se intensificar em casa, para que essa criança receba educação. Eles estão, nesse período, fazendo essa junção de educação com instrução, mas jamais vão substituir a tarefa familiar. Nunca vão. Educação relaciona-se com o caráter, desenvolve os poderes do espírito, não só no saber, como na formação e consolidação do caráter. Então, é mais importante que isso aqui, é isso aqui. Porque uma pessoa pouco instruída e educada é um valor social. Mas uma pessoa muito instruída e deseducada é nociva à sociedade. Vai atrapalhar o desenvolvimento do seu núcleo social. O momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça, compenetrados das suas responsabilidades. A gente só precisa disso aqui. A gente não precisa de inteligência exacerbada, a gente já tem. Nós que estamos aqui hoje, não poderemos calcular o nível de inteligência que a gente possui. Porque nós só nos foi permitido exteriorizar uma parte dos nossos conhecimentos. Aqueles necessários à nossa evolução moral. Mas somos muito mais inteligentes do que a gente imagina. Mas estão adormecidos. Porque se a gente viesse com essa carga toda, a gente não desenvolve moralmente. Nós nos tornaremos vaidosos, orgulhosos, mais egoístas ainda do que já somos. Então nós somos muito mais inteligentes do que a gente está demonstrando na atual encarnação. Mas está embotado, não nos foi permitida essa exteriorização para que a gente possa fazer o nosso desenvolvimento moral. Às vezes, naquele que trabalha, às vezes, num serviço braçal na nossa casa,
que mal sabe ler e escrever o próprio nome, pode ter ali uma inteligência aprimoradíssima, mas está embotada, porque precisa desenvolver-se moralmente, precisa livrar-se do orgulho, da vaidade, do egoísmo e de tantas outras coisas que carrega. Então, a sua própria condição, muitas vezes, de pouca instrução, lhe dá condições melhores para que se desenvolva moralmente. Então, isso aqui é só isso de que precisamos. Não precisamos de mais nada. Se a gente tiver isso aqui, nós seremos valores sociais. Dinheiro não resolve o problema da miséria. Drogas não resolvem o problema da enfermidade. Cadeia não resolve o problema do crime. Estamos vivendo isso, estamos vendo isso, que não resolve o problema do... E querem construir mais. Não adianta. É só para colocar lá um criminoso, para formar novos criminosos. Não adianta isso, né? Dogmas não resolvem o problema do vício. Nunca resolveu. As pessoas não têm medo de inferno, coisa nenhuma, porque elas já viveram várias experiências de desencarnação e reencarnação e sabem que isso não existe. Vai hoje falar para uma criança que ela vai ser levada pelo velho do saco, pelo bicho-papão. Ela vai rir de vocês, vai morrer de rir. Ela até vai querer conhecer, por curiosidade. Sabe que não tem, né? Então, realmente, a gente tem que acordar. Isso tudo aí, ó, miséria, enfermidade, crime e vício, são frutos da ignorância. Basta instruir e educar. Só isso. Resolve o problema do mundo, né? O problema do Brasil, disse Dr. Miguel Couto, o mesmo que falou o príncipe Charles, Dr. Miguel Couto, numa das entrevistas, falou isso. O problema do Brasil é a educação, só precisa disso, né? Diremos nós, todos, esse problema é da humanidade, não é só do Brasil, né? É pela educação que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Não tem outro jeito. Querem acabar com os assassinatos, com as crueldades, com as guerras, com os duelos. É só educar. Só educar. Isso tudo desaparece, né? Com certeza. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Basta isso. Isso aqui é uma frase de Emmanuel, né? Basta isso aí. Eu sempre contava, e até um tempão que eu nem conto essa historinha, mas encaixa bem aqui, Licurgo, muito inteligente, né? Um grego extremamente inteligente, quando ele ia fazer alguma palestra, alguma coisa, quando ele ia se pronunciar em público, enchia, né, o estabelecimento para ouvi-lo. Aí chamaram Licurgo para fazer uma palestra sobre educação. Estranharam, porque ele era assim, estava aqui, faz essa palestra ali, ele ia, porque o conteúdo dele era maravilhoso, ele sabia, ele podia falar a qualquer momento, não precisava preparar nada, nem pensar, nem esquematizar, né? Como aqui a gente tem que fazer. Mas ele pediu um tempo, estranharam, por que ele pediu um tempo? Ele pediu 6 meses para a palestra dele. Eu acho que foram 6, se eu não me engano, acho que foram 6. No dia, então, pediu que fosse numa arena. Né? Ele pediu que fosse numa arena. Compareceu no dia da sua preleção sobre educação, com 2 lebres e 2 cães. Aí ele soltou uma lebre e soltou um dos cães. Foi um espetáculo de horror. Era uma raça forte, acabou com a lebre. Foi uma coisa horrorosa aquilo. Limparam o ambiente, limparam tudo. Ele continuou com a sua preleção. Soltou a segunda lebre e o segundo cão. Brincaram os 2 como criancinhas, né?
só brincaram, correndo um atrás do outro e fazendo carinho no outro. Ele só disse isso, foi a palestra dele. Isto é a educação. Esses cães são da mesma ninhada, da mesma raça, lógico, né? Da mesma ninhada, só que eles tiveram educações diferentes. Eles tiveram adestramentos diferentes. Um foi treinado para matar, para exteriorizar toda a tendência da raça. E o outro foi educado para brincar, para se entender com os outros da espécie e de outras espécies. Isso é educação. Acabou. Precisa de mais alguma coisa? Não. Né? Falou tudo que devia, falou tudo que precisava falar. Relembremos os seguintes versos de Guerra Junqueiro, poeta lusitano, maravilhoso. Guerra Junqueiro escreveu coisas maravilhosas, né? Trouxe a data para vocês verem o que ele escreveu. E aí, na data que ele escreveu, olha, ele nasceu em 1850 e morreu em 1923. Viveu bastante, escreveu coisas lindas, maravilhosas. E olha só o que ele deixou para a gente. Acendem-se na rua à noite os candeeiros. Coloca-se um gendarme à porta dos banqueiros. A polícia fareja os becos e as vielas. Dobram-se as precauções, dobram-se as sentinelas. E apesar disso tudo, há feras pela rua. O vício não acaba, o roubo continua. E é cada vez maior a criminalidade. Pois bem, iluminai por dentro a sociedade. Ponde o trabalho e a honra onde estiver a esmola. Une o amor ao berço e une o berço à escola. Acendei uma luz em cada coração. Lindíssimo, né? Parece que foi escrito para a gente agora, né? E olha lá a data, né? Então isso prova aquilo que a gente aprende na doutrina espírita. Sempre vai haver a maldade, a inferioridade, porque sempre vai ter plano de provação e expiação, sempre vai ter espíritos inferiores, porque os espíritos não são obrigados a errar e fazer mau uso do seu livre-arbítrio para aprender, mas aqueles que fazem precisam se recuperar, precisam responder por isso. Ele passa pela fieira da ignorância, pela fieira do mal, só aqueles que usam mal o seu livre-arbítrio. Então não tem necessidade de ser, mas o mal sempre vai existir em todas as épocas, porque Deus cria incessantemente e os planos vão evoluindo de primitivo para provação e expiação, e o espírito só está num plano de provação e expiação porque ainda é mal, porque ainda erra. Ele precisa expiar para ele se recuperar dos seus erros. Para terminar, uma carta de Paulo aos Filipenses. É necessário disciplinar a mente, observando feliz recomendação do apóstolo Paulo aos Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que granjeia bom nome, tudo o que é virtuoso, tudo o que é digno de louvor, seja o objeto de vossos pensamentos. Né? Aí nós viveremos uma sociedade melhor, com menos guerra, com menos crueldade, com menos duelo, com menos assassinatos, com menos tudo. Né? E com mais amor, com mais solidariedade, com mais compaixão, que a gente mereça, ao desencarnarmos, voltarmos para a Terra. Porque é interessante para nós, porque a Terra está evoluindo. Que a gente não seja laranja podre do saco, que a gente não seja nocivo à sociedade, para a gente poder viver na Terra prometida por Jesus. Muita paz para todos.